Seja muito bem-vindo ao nosso segundo dia do Feirão da Construção Financiada com o apoio da Caixa. A gente está aqui com a missão de ajudar você a sair de fato do aluguel. A gente está aqui mostrando a possibilidade que existe de você estar construindo a sua casa com poucos recursos ou facilitando a entrada ou sem até recursos para você poder fazer a casa personalizada do jeito que você sempre sonhou e ainda mais gastando aí cerca de 40% a 50% menos do que na aquisição de um imóvel pronto. Esse é o mercado de construções financiadas. Aqui do meu lado está Vinícius Mota, ele é engenheiro civil, é construtor aqui no estado do Rio de Janeiro, a gente constrói aqui na cidade de Maricá e além dele a gente tem construtores em todo o Brasil. Ele está aqui com a missão do meu lado de estar ajudando você a entender de fato o que é uma construção financiada e como ela pode ajudar você a realizar o seu sonho. Então, Vinícius, a gente vai estar falando hoje aqui sobre a diferença que existe entre o mercado tradicional, Minha Casa Minha Vida, esse modelo que todo mundo conhece, e também das construções de alto padrão. A gente, dentro do mercado de construções financiadas, temos as duas modalidades. Você pode estar sendo enquadrado no Minha Casa Minha Vida, como também na modalidade chamada SBPE, que atende de maneira ilimitada os recursos para a construção de casas. Então, Vinícius, qual a diferença do Minha Casa Minha Vida para o SBPE? Quem se enquadra em qual? Como é que funciona isso? A Caixa Econômica Federal ela disponibiliza o Minha Casa Minha Vida, que é funding. O dinheiro do programa vem de FGTS, o Fundo de Garantia do Tempo do Trabalhador. E o SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Então, todo o dinheiro que está em poupança e empréstimo na Caixa, ele é emprestado para financiamento habitacional. Só que existe regra para o Minha Casa Minha Vida e regras para o SBPE. As taxas de juros são as mesmas, as regras para os dois são as mesmas para imóvel pronto e construção. Então, se a gente está falando de imóvel pronto, a mesma taxa, a mesma regra de Minha Casa Minha Vida. Se a gente está falando de construção, a mesma taxa, a mesma regra para o SBPE. Só que eles têm separação. Minha Casa Minha Vida é para um público e SBPE é para outro público. Vamos falar então, começar com Minha Casa Minha Vida, que é o que todo mundo conhece, um programa que foi instaurado pelo governo em 2009 e que ele está sendo usado até hoje para financiamento habitacional. Existe a regra que ele usa dinheiro do FGTS. E para usar dinheiro de FGTS tem que ter regra. O cliente ele não pode ter um imóvel no nome dele, ele tem que ser o primeiro imóvel dele para ele fazer, então, uma compra de imóvel ou construção. Na verdade, ele não pode ter um imóvel no nome. Ele pode ter tido um imóvel no nome, mas agora não tem mais. Então, ele se enquadra no Minha Casa Minha Vida. Só que ele tem 3 regras a seguir. Existe um teto de financiamento. Cada cidade, cada região, a gente vai disponibilizar um infográfico dizendo qual região é da sua cidade e qual é o teto. Então, a casa tem que se enquadrar nesse teto. Aqui na nossa região de Maricá, 230 mil. Uma casa ela não pode ser avaliada no final da obra a mais que 230 mil. Então, se ela estiver dentro de 230 mil, o cliente for compatível com sua renda dentro do Minha Casa Minha Vida, e o cliente não tem imóvel no nome, ele se enquadra no Minha Casa Minha Vida e ele pode, então, participar desse programa. O que é participar do programa Minha Casa Minha Vida? Juros um pouco mais baixos e se você tiver uma renda menos do que 4 mil, 3.800, você ainda recebe um subsídio do governo. Então essa é a parte do Minha Casa Minha Vida. Agora a questão de renda no Minha Casa Minha Vida. Ela trabalha para construções de 1.800 até 7.000. Se você estiver enquadrado dentro dessa regra de renda bruta familiar, você está entrando no Minha Casa Minha Vida. Então 3 regras. A renda, 1.800 a 7.000. O teto do financiamento não pode ultrapassar o teto da sua cidade e você não pode ter um imóvel no seu nome. Aí você se enquadra dentro do Minha Casa Minha Vida. Está fora de qualquer uma dessas 3 regras, você pode pegar financiamento via SBPE. Fora do FGTS, com dinheiro de poupança e empréstimo, onde as regras são menos rígidas. Ou seja, não tem teto de financiamento. Você quer comprar uma casa de 3 milhões? Você pode. Quer comprar de 4 milhões? Você pode. Você não tem teto. A renda, ela varia de 3 mil até infinito. Você pode ter uma renda de 500 mil reais, você pode financiar uma casa. E você pode ter vários imóveis no seu nome. Então você pode ter uma casa aqui em Niterói, pode ter uma casa de veraneio lá na região dos lagos, pode ter uma casa de inverno e você pode financiar todas elas. Então é interessante a gente falar, pessoal, que existem 2 programas, o Minha Casa Minha Vida e o SBPE, e muitas vezes o pessoal se desespera, né? Faz, eita, eu não estou enquadrado no Minha Casa Minha Vida, não vai dar certo. Vai dar certo. A gente tem o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, e que é incrível, até porque se você parar para pensar, o Minha Casa Minha Vida vai chegando próximo do final do ano, por ser recurso de FGTS, tem que haver uma redistribuição entre os estados, às vezes para um pouco as obras no final do ano, desacelera porque vai acabando esses recursos, mas o SBPE não para, não se esgota e você consegue aí ter até facilidades em relação ao início da obra. A gente vai falar um pouco mais na frente,
Mas para você que nos acompanha, que é construtor, ou para você que é cliente, saiba de uma coisa, na modalidade SBPE é possível até adiantar as parcelas para você poder estar iniciando a sua obra. Exatamente. Como o Diego falou, o Minha Casa Minha Vida tem esse pequeno problema que é, no início do ano o governo tem que sentar com a Caixa Econômica, os diretores, a presidência, eles têm que estipular um valor que vai ser emprestado de financiamento. Então esse valor é um valor pré-definido. Então vai se usando conforme os anos pela gente, pelas construtoras, vai sendo usado para vender imóvel novo, até construção, qualquer valor. Qualquer empreendimento, e esse valor vai se escasseando ao final do ano. Então chega perto de novembro, dezembro, janeiro, esse valor aí vai começando a ser menos liberado até voltar uma nova reunião entre governo e Caixa Econômica para retomar esse dinheiro. O SBPE não, é um valor infinito. A Caixa tem um valor infinito lá de empréstimo e poupança, e esse valor é emprestado. E existe isso que é um recurso incrível da Caixa Econômica, que é você adiantar 2 parcelas no SBPE. O que é isso? As pessoas sabem que para fazer uma construção, a primeira medição você tem que construir e depois você é reembolsado pela Caixa. Então você constrói a primeira parte. Você pode fazer o seguinte, você pode receber a parcela da Caixa, até 2 parcelas, limitada a 20% do valor do financiamento, e aí você começar a sua construção já com o dinheiro do financiamento. E você depois alocar ali todo o dinheiro para você terminar a sua construção. Exato, isso é muito importante para os construtores, mas também é muito importante para você, que é um cliente que vai ter a construção da sua casa, até porque é muito comum, quando a gente fala em relação à construção financiada, por mais que a gente tenha vários os construtores que estão habilitados para fazer, às vezes o cliente conhece algum engenheiro, conhece algum amigo, conhece algum arquiteto na região dele e ele vai falar com ele. Então eu sei que você provavelmente está aí, já mandou algum WhatsApp, já conversou com alguém e ele vai dizer, olha, eu não sei o que é isso. Ele vai dizer que foi no banco e o banco não soube falar, não soube informar. E de fato existe uma falta na comunicação. Por isso que a gente está aqui com o primeiro feirão da construção financiada Caixa e por isso que a gente faz toda a documentação online. Então, se por acaso você falou com algum engenheiro, com algum arquiteto, com algum construtor na sua região e ele não soube lhe informar, fala para ele, amigo, acompanha o feirão da construção financiada Caixa, vai lá, fala com o pessoal, entre em contato, vai saber mais sobre, porque vai facilitar ainda mais a construção da minha casa. Nós estamos exatamente aqui fazendo esse link também entre Caixa Econômica, construtores e clientes, porque existe também um gap dentro da Caixa Econômica, ela não tem o poder para ensinar todo mundo sobre os processos de financiamento, existem muitos funcionários e às vezes eles não fazem esse processo de financiamento porque não tem construtores que peçam para fazer isso na região dele. Então os funcionários eles ficam um pouco assim, eu não conheço porque eu nunca fiz, o imóvel pronto todo mundo sabe fazer, você chega em qualquer Caixa Econômica, você consegue fazer rapidamente com o correspondente ou com o seu gerente um financiamento de imóvel pronto. Só que de construção demanda um pouco de ter um engenheiro ao lado, de ter alguém especializado nisso, para ajudar também os funcionários da Caixa Econômica. E é esse match que a gente está fazendo. A gente está trazendo construtores especializados em financiamento habitacional para fazer dar certo, para pegar o cliente, linkar com a Caixa Econômica e fazer a construção financiada dessa casa, desse sonho desse cliente, muito mais barato do que comprando um imóvel novo. Então, se por acaso você já foi em alguma agência da Caixa, ou se você está pensando em ir e porventura alguém disser para você que não faz isso, ele não sabe, porque isso é um produto nacional. A gente não está falando de um banco local, a gente está falando da Caixa Econômica Federal, que é a maior instituição financeira relacionada a construções no Brasil. Então a gente vai fazer aqui com vocês também agora uma simulação. Isso é muito legal. A gente vai abrir o simulador da Caixa e vai mostrar para você o quanto você tem disponível hoje para construir a sua casa. Um outro ponto muito interessante, pessoal, que normalmente é o inverso da construção tradicional. Enquanto numa construção tradicional você chega para o engenheiro e fala, olha, eu tenho 200, eu tenho 150, eu tenho 300 mil para construir, né? O que é que dá para fazer com esse meu dinheiro? Aqui a gente tem que pensar o processo inverso. Aqui primeiro você vai descobrir o quanto de fato a Caixa vai disponibilizar para você, para em seguida, a posteriori, você sentar com o engenheiro, sentar com o arquiteto e dizer, olha, a Caixa me disponibilizou tanto, o que é que a gente pode estar construindo junto àquilo. Segundo ponto, eu quero deixar claro para vocês, se você não viu o primeiro vídeo também não tem problema, é muito importante que você clique no botão aqui abaixo para você poder estar fazendo aí o monte de sua casa. A gente, por mais que vai ensinar você agora a trabalhar com o simulador da Caixa, a gente criou uma coisa que é inédita no Brasil, o monte de sua casa. São 14 perguntas onde você vai estar respondendo ali se a sua casa vai ser térreo, se vai ser um sobrado, quantos quartos, quantos lavabos, o tipo de acabamento, o que vai fazer com que a gente te entregue um orçamento parametrizado e você já tenha noção do quanto você vai poder ali construir em relação à metragem quadrada. Em seguida, você pode estar avançando no simulador e fazendo uma aprovação de crédito. Isso é algo também inédito no Brasil,
Por quê? Você pode estar enviando a documentação aqui pra gente, a gente vai estar enviando junto à Caixa Econômica, a gente já vai dizer na hora para você o quanto foi disponível, qual foi o valor que foi disponível e até se você tiver algum tipo de restrição cadastral, a gente vai estar enviando para você poder estar regularizando a sua vida. Em seguida, a gente vai ter o construtor da sua região mais próxima para entrar em contato com você, saber da sua realidade de fato e fazer toda essa documentação, avançar com os projetos e resolver a sua vida. Lembrando que os nossos construtores parceiros do minhacasafinanciada.com, eles não cobram por projeto, eles não cobram por orçamento, não cobram por acompanhamento de obras. Você só irá pagar de fato o seu financiamento habitacional. Então, vamos acompanhar aqui o Vinícius, ele vai gravar a tela aqui do celular. É muito legal isso, porque o simulador da Caixa, ele tanto você pode estar fazendo no seu computador, você pode estar fazendo no seu celular, você pode estar fazendo em qualquer lugar. Exatamente, você pode entrar no Google e escrever simulador habitacional da Caixa, vai ser o primeiro link, você clica e vai ter a mesma tela que eu tenho aqui. Mas eu estou vendo no celular, no aplicativo Caixa, que você pode baixar também. E aqui tem as informações sobre o financiamento. E a primeira pergunta que eles fazem é se esse financiamento é para uma pessoa física ou jurídica. Aqui, obviamente, a gente está falando de unifamiliares, de um lote, uma casa, um financiamento para você construir a sua casa e aí ter o seu sonho. Então, a gente vai fazer para a pessoa física. Essa é a primeira pergunta. Qual o tipo de financiamento você deseja? Aqui tem residencial ou comercial. Lembrando, a Caixa Econômica Federal, ela financia 80% de um imóvel residencial e 50% de um imóvel comercial. Se quiser fazer uma construção comercial, você pode. É o nosso intuito aqui agora? Não é o nosso intuito fazer um imóvel comercial, mas você pode financiar até 50% desse imóvel, mas a gente está falando de imóveis residenciais. Você vai escolher a opção residencial. Qual categoria se enquadra? É aqui que todo mundo sempre erra, o pessoal bota de imóvel novo. Imóvel novo é você comprar um imóvel pronto, o imóvel já está construído. Então não é o processo que a gente está fazendo aqui. O processo que a gente está fazendo é construir uma casa financiada. Então aqui tem imóvel novo, não é esse. Imóvel usado, não é esse. Construção, essa é a opção que a gente vai escolher. Então a gente vai escolher a opção de construção e ele vai te pedir um valor aproximado do imóvel. A gente está simulando hoje aqui um Minha Casa Minha Vida, certo? Então, o valor aproximado do imóvel, o valor que você vai usar é o teto da sua região do Minha Casa Minha Vida. Por quê? A gente precisa que você bote o teto do Minha Casa Minha Vida para saber quanto a Caixa vai te emprestar e depois você vai saber o valor desse imóvel final. Então, você vai jogar o teto. Vamos simular em Maricá, na cidade aqui onde foi o Fabiano, 230 mil reais. Então, eu vou botar aqui, ó, 230 mil reais. E vamos escolher a cidade. Você escolhe a sua cidade que você está aí. Eu vou escolher aqui Rio de Janeiro e a cidade de Maricá. Tem uma pergunta logo embaixo no simulador aqui, ó, dizendo, possui imóvel nessa cidade? Se marcar essa pergunta, não vai aparecer posteriormente a opção de Minha Casa Minha Vida. Lembra daquelas 3 regras que eu falei? Precisa estar entre a renda, precisa estar, não pode ter um imóvel no nome e você tem que estar dentro do teto do financiamento. Então, se marcar, você já vai ser direcionado logo para a SBPE, não vai passar por Minha Casa Minha Vida. Então, a gente não marca e vai para a próxima etapa. Na próxima etapa, ele pergunta informações pessoais. Então, ele vai falar qual o seu CPF, vai perguntar o seu CPF, vai perguntar o número do seu celular e vai perguntar sua renda bruta familiar mensal. Lembrando que a renda bruta é a renda de todos os familiares e o valor bruto, não o valor líquido que você tem em contra-cheque ou imposto de renda. E para se comprovar, é por contra-cheque ou imposto de renda. Então, eu vou botar aqui o valor de R$ 3.500, que está dentro aí do nosso intervalo. E a data de nascimento do comprador. Lembrando que você pode fazer um financiamento com diversas pessoas, mesmo que não sejam da sua família. Você pode até juntar o FGTS de diversas pessoas. Então, você tem que sempre botar a idade do maior proponente. Porque a Caixa está preocupada do quê? Se eu e o Diego não, mas se eu e o meu pai, nós fazemos financiamento juntos, se alguém morrer e se alguém falecer, esse financiamento vai ficar quitado. Então, ele precisa saber a idade dessa pessoa para ela se resguardar ao tempo de financiamento. Então, eu vou botar a idade do maior proponente aqui. Eu vou botar aqui 1980. E existe uma regra também, né? Ah, exatamente. A regra é a idade da pessoa mais idade do financiamento não pode superar 80 anos. Então, uma pessoa de 79 anos, ela pode financiar? Vai poder, mas ela vai financiar um imóvel em 1 ano. E provavelmente não vai ser capaz de fazer esse processo. Não vai fechar as contas. Então, se a pessoa tem 50 anos, a partir de 50 anos, começa a diminuir o tempo de financiamento. 50 anos mais 30 ainda pode financiar 360 meses. Se ele fizer 51, já não pode mais 360 meses. 359. E assim por diante. E então, a gente segue aqui marcando algumas opções.
A opção é: aceite ser contatado pela Caixa Econômica Federal. Se você quiser receber uma ligação da Caixa Econômica Federal, você pode marcar, mas não é aconselhado botar por agora, porque você vai ter um construtor ao seu lado, já auxiliando em tudo. Possui 3 anos de trabalho sob o regime do FGTS. Se você já trabalhou pelo menos 3 anos em qualquer época da sua vida no FGTS, você marca essa opção. Eu vou botar essa opção porque ela reduz um pouco a taxa de juros de quem já trabalhou, já quem contribuiu para o FGTS, visto que Minha Casa Minha Vida tem funding de FGTS. Então, quem contribuiu, uma taxa reduzida. Já fui beneficiado com imóvel de financiamento ou subsídio da União? Se você já recebeu uma casa, já construiu uma casa, já comprou um imóvel com Minha Casa Minha Vida, você tem que marcar essa opção e botar a data. Porque senão ele não vai aparecer o subsídio para você. Ele pode te dar o subsídio ou não, dependendo da data. E mais de um comprador dependente. Se essa pessoa é casada ou vai comprar esse financiamento com outra pessoa, tem que marcar essa opção. Ou tem um filho, tem que marcar essa opção. Então vamos para a próxima etapa. A próxima etapa já é aqui a escolha então do financiamento que a pessoa quer. Aqui tem escolha SBPE, relacionamento com a Caixa, SBPE, conta salário, tem o programa Minha Casa Minha Vida, tem SBPE, programa Minha Casa Minha Vida. Então você vai escolher a melhor opção para esse cliente. Então o que a gente estava falando era o programa Minha Casa Minha Vida, construção em terreno próprio ou compra de terreno em construção. Esse cliente ele não tinha um terreno. Então a gente vai botar aqui, ó, programa Minha Casa Minha Vida, taxa referencial mais taxa de juros, compra de terreno e construção. A gente vai apertar aqui e vai ter a primeira resposta. Nós vamos aqui, ó, o prazo máximo 360 meses, cota do financiamento 80%. Esse caso aqui recebeu um subsídio do governo de R$ 2.535, o valor da entrada é 105 mil, e é aí que as pessoas já se desesperam. Eles veem essa primeira tela e falam, pô, 105 mil, não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer? Vai e desespera e fecha, e nunca mais assiste aqui as nossas aulas. Só que tem um jeito de você diminuir essa entrada e às vezes até nem pagar essa entrada. Prazo desejável, 360 meses. Valor do financiamento, 121 mil e o sistema de amortização saque. Um ponto que eu acho importante falar, pessoal, é o seguinte. Tem muita gente... A gente está explicando aqui como você pode usar o simulador e as variáveis que existem dentro dele, mas se de fato você quiser que um construtor nosso faça isso tudo por você, ele está habilitado para fazer e não tem custo algum. Então clique no link aqui abaixo, vá no Monte Sua Casa, em seguida você vai ter ali o match, você vai ter o link ali com o nosso construtor, ele vai entrar em contato com você e vai fazer tudo isso que o Vinícius está fazendo aqui e ainda vai dar uma apresentação pronta no PowerPoint de sugestões de casa, de valor de parcela. Então lembrando que não tem custo algum, então você pode estar fazendo para aprender, é bem bacana, é bem fácil, né? A gente está explicando aqui o passo a passo, a gente também preparou para vocês um e-book onde tem o passo a passo de como você faz uma simulação Minha Casa Minha Vida e uma simulação SBPE. Além disso, além do e-book com passo a passo, com os prints, também tem um videozinho que mostra de maneira aí mais devagar, na verdade, o conteúdo que o Vinícius está mostrando. Então aqui embaixo também vai ter um e-bookzinho, um botão para você poder fazer o download desse e-book, simulação Minha Casa Minha Vida, simulação SBPE, você pode estar fazendo para aprender, mas de fato, se você quiser que um consultor faça isso por você e você não tenha trabalho algum, você pode também aqui, basta estar clicando no link. Beleza? Exatamente. Enquanto você estava falando aí, eu já transformei aqui, tem 2 sistemas de amortização, como você conhece, o saque, que são as parcelas decrescentes, e a price, que é uma parcela igual. Exatamente. Então eu mudei para a price simplesmente para aumentar o valor de financiamento. Então agora o valor de financiamento foi para 157 mil e o da entrada, que era 105, foi para 70 mil, sendo que isso ainda vai diminuir. Então o importante para a gente é quanto que a Caixa liberou para esse cliente com essa renda que ele tem. Foi 157 mil. Então agora a gente precisa fazer uma conta rápida. Essa conta aqui o Diego sempre se desespera. Então calma, só para eu entender. A gente botou no simulador 230 porque está atrelado ao teto da região. Então o nosso cliente que está aí do outro lado, a pessoa vai colocar o valor do teto da região dele. Exatamente. De acordo com o infográfico também que a gente está disponibilizando. Ok, primeiro ponto. Segundo ponto, a Caixa vai entregar um valor que está relacionado ali com o quanto ele pode, de acordo com a capacidade da renda bruta familiar. Renda bruta e idade, a Caixa vai estipular um valor. E existe 2 sistemas de amortização que o cliente pode escolher. Ele quer saque, que Se é ele quer decrescente, saque, ou price, que é uma parcela fixa. no Minha Casa Minha Vida, o price ele é mais vantajoso para aumentar o valor do financiamento. Então, por isso que a gente escolheu a price. E aumentou para 157 mil o valor que a Caixa vai emprestar. Esse 157
está atrelado à capacidade financeira do cliente, Exatamente. que era 3.500 com a idade dele. Exatamente. Ok. Se no caso a renda bruta dele fosse um pouco maior, vamos supor 3.800, então provavelmente esse valor também iria aumentar. Exatamente, é para 170, 180 mil. Ok, mas na primeira tela a gente botou o valor da renda, o valor de 230, porque é o teto do Minha Casa Minha Vida, pra gente poder saber o valor máximo que iria disponibilizar. Porque se, por exemplo, você fizesse de cabeça, Diego, eu acho que com essa renda aqui vai dar 160. Você ia errar, provavelmente ia deixar algum dinheiro na mesa. Por isso que a gente joga o valor máximo do teto, e aí com a renda, com o valor da renda que você vai botar ali, a Caixa vai dizer, ó, eu empresto tanto. E aí você vai saber que é o máximo. Esse é o máximo que a Caixa Econômica vai emprestar para você. E com esse máximo que você vai trabalhar agora. Exato. Então a gente encontrou o valor de 157 mil. Se a gente tivesse olhado aquela tela primeira lá, a gente ia encontrar aquele primeiro valor de 120 só. Eu transformei para a tabela Price para aumentar esse valor e a gente tem agora o valor final. Esse é o valor final que a Caixa vai emprestar, 157 mil. Então a gente precisa fazer uma conta rápida que é saber qual é o 100% disso aqui. Isso é 80% do valor de um 100%. Que é o valor da casa, aquele valor inicial que a gente botou de 230. Então a gente divide por 0,8 e a gente vai ter o valor de 196.250. E é esse valor aqui que a gente vai voltar toda a nossa simulação. Interessante que a Caixa aqui já deixa as informações gravadas, isso é interessante. E no valor de 230, que era o teto que a gente botou só para saber quanto quer ser financiado, agora a gente vai botar 197 mil, ó. Eu arredondei para cima. E a gente vai refazer toda a simulação igual. Fica tudo gravado, você vai para o próximo. Vai aqui para o programa Minha Casa Minha Vida. Só tem que agora trocar a tabela de amortização. Vem aqui alterar a tabela de amortização. Bota aqui entrada só para ele jogar o valor máximo. A tabela Price, que é TR mais tabela Price. E aperta calcular. E agora você tem a simulação final do seu cliente Minha Casa Minha Vida com a capacidade de pagamento dele. Valor do imóvel, 197 mil. Prazo máximo, 360 meses, 30 anos. Cota máxima do financiamento, 80%. Subsídio, 2.500. Valor da entrada, 36.865. Quanto estava no início? 105 mil. Exato. E a pessoa se desesperou e foi embora. Então, por isso que tem que ter um construtor que saiba fazer isso para você. Prazo desejável, 360 meses e o valor do financiamento é 157.600. E com essa aqui, pagando a taxa de juros 6,5, ele vai pagar a primeira prestação de 1.035 e a última de 966. Ou seja, R$1.000 ele vai estar pagando. R$1.000 ele vai estar pagando. E com esse valor aqui, um construtor na região dele vai fazer uma casa para ele e comprar um terreno, provavelmente, dentro do Minha Casa Minha Vida. Exato. E é bem importante falar, pessoal, que muitas vezes você olha esse valor de 36 mil, Vinícius, e faz... Poxa, eu não tenho como. Eu não tenho 36 mil em espécie, eu não tenho 36 mil em dinheiro. E muitas vezes as pessoas acham que a construção financiada é igual à aquisição de imóvel pronto, onde você tem que pegar esses 36 mil e pagar ao banco ou pagar, sei lá, a alguém. E não é assim que funciona, pessoal. Esse valor de entrada é o valor de recursos próprios para serem aplicados na obra. E dentro disso, nossos construtores eles estão habilitados para fazer diversas coisas por você e para você. Por exemplo, você pode não ter esse valor como todo. Você pode ter apenas metade desse valor, ele vai estar ajustando uma arquitetura, ele vai estar ajustando uma casa para o valor que você tem disponível. Ou você pode dizer, poxa, construtor, eu não tenho 36 mil, mas eu tenho uma moto. Então ele pode estar pegando aquele valor, está vendendo, obviamente, aquele bem para poder estar aplicando na obra. Ou você pode dizer, poxa, eu tenho um cartão de crédito, eu tenho um limite de R$10.000. E ele pode estar pegando ali, comprando em material para aquela obra e utilizando da melhor forma possível. Então o mais importante aqui é o seguinte... Não se desespere com o valor que você viu de entrada. O importante aqui é você falar com o construtor e ele vai ver com você a melhor forma de aplicar esses recursos na sua obra, de facilitar esse pagamento, de até mesmo, quem sabe, estar zerando aquela entrada de acordo com a sua região, obviamente. Então a gente tem diversos estudos de caso aqui que foram possíveis sim zerar a entrada, mas óbvio que depende de uma análise inicial da sua região. Mas, obviamente que se você tiver recursos, é o melhor dos mundos. Por quê? Porque você pode estar pegando ali um dinheiro de uma moto, pegando algum dinheiro no cartão e aplicando na sua casa para ela ficar maior
e melhor. Na verdade, é importante você ter uma reserva, estar se preparando, porque existem as taxas também do financiamento que precisam ser pagas e que o construtor provavelmente não vai pagar para você, porque são taxas inerentes ao financiamento, são taxas que se você quisesse comprar uma casa, você pagaria e pagaria muito maior, porque um imóvel pronto é 500 mil. Um ITBI de 500 mil é 2, 3% desse valor. E quando você está fazendo a construção, o ITBI de um terreno é muito mais barato. O terreno é 100 mil no lugar de 500 mil. Então, as taxas são muito menores do que um imóvel novo, só que é inerente a qualquer financiamento. A taxa da Caixa, taxa de cartório, taxa de prefeitura, são valores que você realmente precisa estar preparado para lidar se você quer realmente ter uma casa. Exato. Então, como a gente está falando aqui, pessoal, a gente está falando de uma oportunidade única. Você acaba de ver aqui um financiamento, Minha Casa Minha Vida, na prática. Você viu que é possível, sim, ter valores que se equiparam ou são inferiores aí ao seu aluguel. E para você poder ter um construtor na sua região, uma pessoa habilitada que vai saber fazer todo esse processo por você, é interessante que você clique no botão aqui abaixo, preencha o monte de sua casa e faça ali todo o passo a passo para que a gente possa fazer o link, possa fazer o match com os construtores do minhacasafinanciada.com, especialistas em construções financiadas. Amanhã, no nosso próximo dia do Feirão da Construção Financiada, a gente vai estar falando aqui para você sobre a documentação que você precisa apresentar, sobre as garantias que existem dentro de um financiamento habitacional. A gente vai estar falando também sobre as modalidades. Tem gente que está aí que já tem terreno, a gente vai falar sobre construção em terreno próprio. A gente vai estar entrando aí com mais detalhes dentro da aquisição de terreno e construção. Às vezes as pessoas estão atreladas a algum tipo de compra de loteamento e a Caixa também compra esses lotes para você poder fazer uma aquisição de terreno e construção. Então a gente vai entrar ainda mais a fundo no mundo do financiamento habitacional para que você possa entender de fato como nós, aqui do minhacasafinanciada.com, do Feirão da Construção Financiada, podemos ajudar a resolver de fato um problema na sua vida. Você parar de pagar aluguel e construir sua casa do jeito que você sempre sonhou. Então vem com a gente, vamos para o próximo dia do Feirão da Construção Financiada.